Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. O nosso assunto de hoje é entender o padrão de cordas que vem nas raquetes que nós usamos no jogo de tênis, ok? Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição aí na parte de baixo, acione o sininho e toda vez que houver um vídeo novo sobre equipamentos de tênis, você vai ser avisado, tá bom? Nosso assunto de hoje, portanto, é o padrão de cordas. E logo de início eu tenho que dizer para você que você tem basicamente três tipos de padrão de cordas que são os mais usuais. Eu sei que existem outros, nós vamos falar a respeito deles, mas basicamente você tem três padrões, dois que são mais abertos, de 16 por 18, e quando eu falo de 16 por 18, eu estou falando aqui 16 na main, que é esse sentido, no mesmo sentido do braço, tá? Do cabo da raquete, e a cross, que é no sentido oposto, tá? Então 16 por 18 significa 16 assim, 18 de assim. Outro padrão de cordas aberto é 16 por 19. E você tem um padrão de cordas mais fechado, que é o de 18 por 20. Tá? Então, basicamente, são esses padrões os mais usuais. 16 por 18, 16 por 19, padrão de cordas mais aberto. E 18 por 20, padrão de corda mais fechado. E quando eu falo de padrão de corda mais aberto, mais fechado, um detalhe é importante entender. O que vai fazer a diferença de um para outro? O espaço que há entre uma corda e outra. Ou seja, o vão entre as cordas é maior no padrão de cordas 16 por 18, 16 por 19 e menor no padrão de cordas 18 por 20. Tá? É mais corda no mesmo espaço, então elas ficam mais próximas. Tá? Então, o padrão de cordas básico é basicamente esse. 16 por 18, 16 por 19 são padrões de cordas abertos, 18 por 20, padrão de cordas mais fechado. Qual é a diferença entre eles? Eu vou fazer aqui a distinção separando o padrão de cordas mais aberto e comparando com o padrão de cordas mais fechado. Essa raquete aqui tem um padrão de cordas de 16 por 19. O que significa? Se eu tivesse uma outra raquete como essa, mesma cabeça, mesmo peso, tudo igual, exatamente a mesma raquete, mas em vez de ter 16 por 19, eu tivesse 18 por 20, o que é que mudaria? No caso da 16 por 18 e 16 por 19, essa raquete favorece uma potência maior. A mesma raquete, tudo igual, mesmo peso, tal, só mudando o padrão de cordas para 18 por 20, você tem uma diminuição na potência, mas você tem um ganho no controle, tá? Então, a mesma raquete, tudo igual, a única diferença é o padrão de cordas. Você vai bater na bola com uma raquete como essa aqui, ela vai dar mais potência do que se ela tivesse 18 por 20 de padrão de cordas. Se ela tivesse 18 por 20, ela daria maior controle. Mais aberto, maior potência, mais fechado, maior controle, tá? Outro item importante é que a raquete de padrão de cordas mais aberto dá um acesso mais fácil ao spin. Ou seja, a batida de spin depende muito mais da técnica do jogador do que propriamente da raquete. Mas, se você tiver essa mesma raquete, a mesma comparação que eu fiz, aqui, 16 por 19 e a mesma raquete com o padrão de 18 por 20, essa aqui vai dar mais fácil acesso ao spin do que se ela fosse 18 por 20. A 18 por 20 dá menos acesso ao spin, mas dá maior precisão. Ou seja, a sua bola tem uma precisão na batida muito maior do que com essa. Essa aqui você tem maior spin, menor precisão. A 18 por 20 você tem maior precisão, menor acesso ao spin, tá? E antes que alguém diga assim, ah, Prestige, mas olha, eu uso raquete de 18 por 20 e a minha raquete eu consigo bater com bastante spin. Isso acontece
por causa da técnica do jogador, tá? Eu estou fazendo a comparação aqui apenas entre os padrões de cordas diferentes. 16 por 18, 16 por 19, maior facilidade de ter acesso ao spin. 18 por 20, maior precisão, menor acesso ao spin. Terceiro item que é bem diferente de uma para outra é que a mesma raquete com 16 por 18, 16 por 19, dá aquilo que a gente chama de forgiving. Ela aceita a batida um pouco fora do centro, do ponto doce, e ainda assim você consegue bater a bola para o outro lado da quadra, você consegue manter a bola em jogo, tá? Uma raquete de 18 por 20, de novo na mesma configuração, só mudando o padrão de cordas, ela te dá maior firmeza, mas ela é muito menos forgiving, ou seja, ela é menos tolerante com a batida fora do ponto doce, tá? Então, ela te dá maior precisão, a 18 por 20, dá maior firmeza, mas ela não tolera a batida fora do ponto doce. A raquete de padrão mais aberto é mais tolerante com a batida fora do ponto doce. Um pouquinho fora e ela vai, tá? E finalmente o último item é a questão da trajetória da bola. Essa raquete aqui, 16 por 19, se eu fizer a batida dela, a mesma batida com ela, para jogar a bola no fundo da outra quadra, ela vai passar mais alta em relação à rede. Se eu fizer a mesma batida com essa raquete, mas só mudando o padrão de cordas, o que vai acontecer? Ela vai passar mais baixa. Então, a raquete de 18 por 20, ela tem uma trajetória mais baixa. A mesma batida dá uma trajetória mais baixa. Não quer dizer que vai ficar mais curto, porque isso depende da maneira como você bateu, mas a diferença de uma para outra também acontece na trajetória. A trajetória da bola com uma raquete de padrão de cordas mais aberto é mais alta e a trajetória de uma raquete exatamente igual com o padrão mais fechado é mais baixa, tá? Então, você já deve ter visto, isso é muito comum no circuito, você vê jogadores que a bola passa bem perto da rede. Alguns batem reto, outros batem dessa forma porque a própria raquete dá esse tipo de situação. Ela é uma raquete de padrão de cordas mais fechado e aí ela passa mais próxima da rede. O outro bate com a mesma batida com uma raquete mais aberta, a bola vai subir mais, vai ter uma trajetória mais alta por conta da facilidade que o padrão de cordas traz, tá? Então essas são as principais diferenças, tá? O que você deve escolher? Depende, né? O que você quer? Mais potência, mais spin, uma raquete que te dê mais tolerância a bater fora do lugar, uma trajetória mais alta, um padrão de cordas mais aberto. Se você quer uma raquete que dê um controle maior, uma precisão maior, que dê uma firmeza maior e que dê uma trajetória mais baixa, 18 por 20 é o padrão que você deve escolher, tá? E para finalizar, você deve estar pensando assim: ah, Prestige, mas tem no mercado raquetes de padrão 16 por 20, tem raquetes de padrão 18 por 19, verdade. Qual é o objetivo desses padrões que são alternativos? Nem 16 por 18, nem 16 por 19 e nem 18 por 20. O objetivo é aquilo que a gente chama de blend, de potência e controle. Qual é o objetivo de uma raquete que tem 16, mas por 20? Ou de 18 por 19, tentar chegar no meio termo entre a mais aberta e a mais fechada. Nem tanto para potência, nem tanto para controle, nem tanto para spin, mas também nem tanto para precisão, nem tanto para forgiving, mas também nem tanto para ser quase nada de forgiving, nem tanto a trajetória alta, nem tanto a trajetória baixa. Ele quer, com esse padrão diferente, ele quer fazer com que você tenha um blend, uma mistura entre uma coisa e outra. Fica ali entre as duas. Esse é o objetivo, tá? Então, esses são os padrões de corda. Eu espero que você tenha entendido como é que funciona. E se você tem dúvida do que você deve fazer, qual corda que você deve, qual padrão de corda você deve escolher, você pode comentar aí na parte de baixo e dizer, olha, uso tal, uso aquela outra, não está funcionando, tal, e a gente pode te ajudar caso seja necessário, tá bom? Então esses são os padrões de corda que nós temos nas raquetes. Por hoje nós ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês.